Você vai se dedicar a orar por alguém e Deus vai se dedicar a te trazer restauração e o dobro de tudo que você já teve. Não, você não pegou. Você vai se dedicar a orar por alguém. Você vai colocar o nome de alguém. Você vai orar. Você vai se gastar por alguém. E aquilo que o homem semear, ele vai colher. Você vai orar por alguém. Quem vai orar por alguém aqui? Você vai colocar o nome de um, você vai colocar o nome do outro, você vai colocar o nome de outro e você vai falar. Você pode falar de uma vez. Ora por fulano, ciclano e beltrano, e aí você vai citando e colocando o nome dele. Quando Paulo cita que é a igreja tal, você coloca o nome dessas pessoas. Você de uma vez. E se eu estou orando diante do Pai para o fulano, para o ciclano, para de criticar as pessoas. Fulano nunca vê, fulano nunca, fulano promete, fulano não sei o que lá. Quem te colocou como juiz? Nem advogado você é. Nem juiz, nem advogado. Sabe o que você é? Alguém que vai levantar outro alguém. Vou orar agora. Pai, obrigado pela tua palavra. Espírito Santo, obrigado pela sua presença, pela sua unção, pela sua inspiração. Obrigado porque o Senhor está se movendo no nosso meio. Aleluia. Eu te dou graças, Pai, porque o Senhor está fazendo com que nós possamos fluir na unção e na graça. Eu oro para que os meus irmãos possam ter olhos para ver, ouvidos para ouvir, uma mente e um coração prontos para entender a tua palavra. E que cada um possa receber tudo isso no nome precioso de Jesus. Amém, amém e amém. Vocês concordam com essa oração? Amém. Aleluia. Então, o título da mensagem é Fortalecendo os Irmãos através da oração. Fortalecendo os irmãos através da oração. Abre a sua Bíblia no livro de Atos, capítulo 14, a partir do versículo 21. Atos 14, 21. Atos 14, 21. Esse versículo eu vou ler na NVT, você tem ela aí? NVT, ok. Assim, depois de terem anunciado as boas novas em Derbe e feito muitos discípulos, Paulo e Barnabé voltaram a Listra, Icônio e Antioquia da Pisídia, onde fortaleceram os discípulos. Digam, fortaleceram os discípulos. Ok. Eles os encorajaram a permanecer na fé, lembrando-os de que é necessário passar por muitos sofrimentos até entrar no reino. Eles fortaleceram os discípulos. Romanos capítulo 1, a partir do versículo 8, Romanos 1, 8. Assim, Romanos 1, 8. Antes de tudo, quero dizer que, por meio de Jesus Cristo, agradeço a meu Deus por todos vocês, pois sua fé nele é comentada em todo o mundo. Pode colocar na RA nessa, tá? Por gentileza. Ok, o 9. Porque Deus, a quem sirvo em meu espírito no evangelho de seu Filho, é minha testemunha de como incessantemente faço menção de vós. Em todas as minhas orações, suplicando que, em algum tempo, pela vontade de Deus, se me ofereça boa ocasião de visitar-vos. Porque muito desejo ver-vos, a fim de repartir convosco algum dom espiritual, para que sejais confirmados. Uma outra versão diz: compartilhar
porque muito desejo ver-vos, a fim de compartilhar convosco algum dom espiritual, para que sejais fortalecidos, confirmados ou fortalecidos. Versículo 12 diz: isto é, para que em vossa companhia reciprocamente nos confortemos por intermédio da fé mútua, vossa e minha. Fortalecer os irmãos, sendo fortalecido e fortalecendo uns aos outros. Queridos, existem 4 formas diferentes de sermos fortalecidos. E todos nós precisamos sempre estar sendo fortalecidos. Cada um de nós precisamos de fortalecimento. Você precisa e eu preciso. E, como eu estou dizendo, existem 4 formas diferentes para estarmos sendo fortalecidos. E a primeira delas, a número 1, é por se alimentar da palavra. E não há uma forma só de se alimentar da palavra. Você pode ouvir, ou você pode ler. Ou você pode ouvir algum pregador que realmente prega a palavra, ou você pode ouvir a Bíblia em áudio, você pode ouvir uma pregação, ou você pode ler a Bíblia, ou você pode ler um bom livro que tenha realmente a palavra. Essas são formas, ou você pode falar também a palavra para si mesmo. Então, essas são formas, e é a forma número 1, você se alimentar da palavra, e isso vai te fortalecer. Amém? Essa é a número 1. A número 2 é pela oração em línguas e a comunhão com o Espírito Santo. Amém? Em Judas capítulo 1, versículo 20, Judas 1, 20, diz assim: vós, porém, amados, edificando-vos sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo. Edificando-vos ou se fortalecendo, fortalecendo-vos sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo. Então, isso aqui é a segunda forma de você ir se fortalecendo. Essas 2 primeiras você faz por si mesmo. Amém? Vocês estão aqui ainda ou não? Essas 2 primeiras formas nós fazemos por nós mesmos. A primeira é se alimentando da palavra. A segunda é através da oração em línguas e a comunhão com Deus, ou a oração também na sua linguagem materna. Então, através da comunhão com Deus e da oração em outras línguas, nós nos fortalecemos. A terceira, a número 3, é pela imposição de mãos. E Paulo, em Romanos, capítulo 1, põe de novo Romanos 1, 11, para eu ler de novo o 11 e o 12. Diz assim: porque muito desejo ver-vos, a fim de repartir ou compartilhar convosco algum dom espiritual. Agora veja, irmãos, eu estou fazendo umas colocações aqui de formas diferentes de nós nos fortalecermos. Aqui, Paulo, ele diz em Romanos, capítulo 1, versículo 11, que ele deseja muito visitar aos irmãos de Roma. E ele diz por que ele deseja muito vê-los ou visitá-los. Ele diz para que eu possa repartir ou compartilhar convosco algum dom espiritual. A forma que Paulo queria, dessa forma que Paulo queria compartilhar, só era possível com a presença dele. Só era possível pessoalmente. Não era possível por outro meio, porque essa forma que Paulo está se referindo, que deseja visitá-los a fim de poder compartilhar algum dom espiritual, essa é através da imposição de mãos. Vocês sabem que imposição de mãos é bíblica?
Nós temos as doutrinas básicas, e elas estão ali em Efésios, ou em Hebreus capítulo 6, a partir do versículo 1, fala das doutrinas básicas, e a imposição de mãos é uma doutrina básica. E através da imposição de mãos, coisas são transferidas, coisas são liberadas e coisas acontecem. Quanto já sabia disso? Você sabe que sempre que as mãos são impostas sobre você com propósito, e se você receber alguma coisa, passa para você. Amém? Então deixa eu ler de novo, Romanos 1:11, deixa eu ler de novo, porque muito desejo vê-los, visitá-los, para que eu possa repartir, compartilhar convosco algum dom espiritual, para que sejais confirmados. Esse confirmados também é fortalecidos. Desejo compartilhar para que vocês sejam fortalecidos. Amém? É por isso que muitas vezes, às vezes as pessoas não entendem. E às vezes as mesmas que não entendem também não aproveitam. Eu faço muitos cultos onde no final da minha pregação, às vezes até antes, eu começo a impor as mãos sobre as pessoas. Eu começo a impor as mãos para transmitir algo, para transferir algo para as pessoas. E eu não sei, sabe, às vezes as pessoas pensam que nós estamos aqui tentando fazer algum show. Quando nós estamos impondo as mãos, às vezes as pessoas caem, umas dão risada, outras choram e outras ficam ali apagadas no chão. Mas eu quero que você saiba que, independente dessas manifestações, as quais acontecem com um ou outro, quero que você saiba que alguma coisa está sendo transmitida. Amém. Alguma coisa está sendo passada, transferida. E deixa eu te dizer isso aqui. Paulo precisava ver os irmãos de Roma a fim de poder compartilhar coisas, dons. Às vezes as pessoas, elas estão, na nossa geração, muito se diz isso, eu acho que na época de Paulo também e da igreja, porque Paulo precisou dizer que Paulo não, foi escritor de Hebreus, ele disse que não era para deixar de congregar, como era costume de alguns. Se naquela época já era costume de alguns, meu Deus. Mas hoje estão dizendo que não, eu sou igreja, eu não preciso congregar, não. Porque eu sou igreja. E quantos de vocês sabem que você não é igreja sozinho? Você só é igreja com o outro. Amém? Nós somos igreja quando nós estamos juntos. E assim, juntos, somos igreja. E não é possível, algumas coisas não é possível receber se não for através do congregar. Não é possível. Tem coisas que só são recebidas por meio da congregação dos santos. E é liberada quando estamos congregando. Mas algumas pessoas, eles ficaram tão sábios que eles disseram para si mesmos que eles não precisam mais congregar. Claro que eles não ficaram sábios. Eles foram enganados. Alguma doutrina de demônio os enganou. Agora, nós precisamos congregar. Então, eu estava dizendo que muitas vezes eu faço cultos, onde eu imponho as mãos, eu transmito, eu transfiro algo. Mas você já percebeu que, às vezes, eu não posso sair impondo as mãos em todo mundo. Eu não sei quantas pessoas tem hoje aqui. Eu não consigo colocar a mão em todo mundo. Mas deixa eu te dizer, eu não poderia estar num culto onde há uma unção forte sobre um ministro e eu sair dali sem pegar a minha parte. Porque eu sei que coisas são passadas, coisas são transferidas através da imposição das mãos. E isso traz fortalecimento. Somos fortalecidos. Eu disse que somos fortalecidos. E nós precisamos ser fortalecidos. Eu vou falar já da quarta coisa, que eu vou me deter mais nela. Mas antes eu estou construindo uma base. As duas primeiras formas você faz por si mesmo. Amém?
Agora, a imposição de mãos, você depende de alguém. Como a igreja de Roma dependia de Paulo para impor as mãos. E nós precisamos muitas vezes ser levantados pelos irmãos. Alguém levantar alguém. Alguém levantar um outro alguém. Vocês estão comigo? Então, eu não quero que você trate isso levianamente, o fato de, às vezes, termos cultos do mover do Espírito, como nós chamamos, e nós saímos impondo as mãos, transferindo, transmitindo algo, às vezes não dá por causa do tanto de gente, eu falo, pega a mão um do outro e eu ponho a mão na primeira pessoa, eu quero que você saiba que algo está sendo transferido. Algo está sendo transferido. Amém? Amém? Então, nós somos fortalecidos através da imposição das mãos. Pode ser em pegar a mão de alguém. Ou pode ser tocando no ombro. Ou pode ser tocando a cabeça. Não importa. Algo é transferido. Transmitido. Hoje algumas pessoas vão ser fortalecidas aqui. Algumas pessoas vão ser fortalecidas. Deixa eu te dizer, irmão e irmã. É por isso que nós, os ministros, nós temos que ter a responsabilidade. Eu ensino os ministros, treino os ministros e eu falo para eles. Não basta você ter um dom e um chamado. Se você não vai se preparar, não adianta subir ali. Se você não vai orar, se você não vai jejuar, se você não vai buscar a Deus, estudar a palavra, para ter algo para transmitir, para ter algo para transferir. Enquanto eu estou falando com você, algo está sendo transmitido. É claro, pastor, você está falando, está transmitindo. Não é só isso. Isso é o que você vê e ouve. Mas tem algo que você nem vê e nem ouve que está entrando dentro de você. Algumas pessoas vão sair cheias daqui. Algumas pessoas vão sair cheias daqui, eu disse. Eu estou me segurando aqui. Eu estou falando sério, eu estou me segurando aqui. Porque eu vou pregar a mensagem que Deus me deu. E eu aguentar ir até o fim. Se eu aguentar, mas eu vou. Aleluia. Transmitir algo. Então, a primeira coisa, a primeira forma é por meio da palavra de Deus. É quando você se alimenta, quando você ouve, quando você lê, quando você escuta. A palavra se alimenta. Então, você se fortalece por meio da palavra. E nós temos que colocar sempre a palavra em primeiro lugar. Amém, gente? E a segunda forma que nós nos edificamos ou nos fortalecemos, é através da oração em outras línguas e a comunhão com Deus, que é os outros tipos de oração. Você entende isso? A oração em línguas é algo muito importante e muito necessário para nós, irmãos. Nós precisamos disso. Nós necessitamos disso. Eu não sei se você sabe, mas você precisa orar em línguas. Não somente no culto. Não somente na igreja. Amém? Nós, os pregadores, às vezes, eu me preparei, me programei, Roger, Fernanda. Quando eu subi lá, eu vou apresentar os meus amigos que estão aqui. E eu subi e preguei, fui falando. E eu estou aqui pensando, não apresentei eles dois. Eles são lá de São José do Rio Preto, onde o nosso querido, amado pastor Vinícius está, né, com a Jane e a Lavínia. Eles são de lá. E antes eles eram de Bauru. Quando eu fui pregar algumas vezes em Bauru, Roger me recebeu lá, foi me buscar na rodoviária algumas vezes, né, Roger? E depois eles foram para Campina Grande. Quantos anos vocês ficaram em Campina Grande? 5 anos em Campina Grande. Depois foram para São José do Rio Preto mesmo? E estão lá há quantos anos? Missionários mesmo, né? Missionários mesmo. 1 ano e meio estão lá? Glória a Deus. Obrigado por ter vindo. Eles estão, inclusive, lá na casa do pastor Vinícius, no apartamento, não é isso?
Eles estão lá, amém. Obrigado por ter vindo de novo. Vou continuar agora, fiz o trabalho. Às vezes eu esqueço das coisas. Então, eu desejo ver-vos. A terceira coisa, desejo ver-vos, visitá-los, a fim de poder compartilhar algum dom espiritual. Você percebeu, eu segurei bastante nessa parte que é o número 3, não é? Número 3. Então a terceira forma é através da imposição de mãos. E nós vamos ter isso hoje aqui. E nós vamos ter isso hoje aqui. Alguém pode pensar, já vai começar de novo, pastor? É melhor você entender isso. É melhor você receber isso também. Amém? E a quarta e última, pelo nosso estudo aqui, é pelas orações dos irmãos. A oração dos irmãos é necessária. Amém? É necessária. E nós somos fortalecidos e devemos ser fortalecidos através da vida, da oração dos irmãos. Agora, veja, irmão e irmã, se as primeiras formas, as 3 formas, basicamente a terceira também depende um pouco da gente, não totalmente, mas um pouco, porque às vezes tem a unção, tem o ministro ungido, tem o pregador, o pastor ungido, mas não tem alguém que possa dizer, eu vou pegar. E quantos de vocês sabem que precisa ter alguém que vai dizer, eu vou pegar? Então, também há uma necessidade da sua participação, porque você sabe, eu falei isso um pouco a semana passada, tinha pessoas em volta de Jesus, em Marcos capítulo 5, naquela história da mulher do fluxo de sangue, e ele estava ungido, e aquelas pessoas estavam em volta dele, e uma mulher puxou da unção de Jesus. No meio de uma multidão, uma mulher puxou da unção. Agora, e os outros, o que fizeram? Eles ficaram olhando. Talvez alguém estava dizendo, sabe o quê? Eu não creio nesse negócio, não. Essa mulher tremendo aí, com medo, tudo assustada, eu não creio, não. Alguém estava dizendo assim. A forma que eu aprendi é diferente, sabe? Eu gosto de uma coisa mais assim, mais calma. Conhece pessoas assim? Eu gosto de uma coisa mais calma. Eu não fico perto da Ana, não. Você gosta de uma coisa mais calma? Fica perto dessa mulher, não. Porque ela pode colocar fogo em você. Quem mais que coloca fogo no outro aqui? Quem mais que coloca fogo no outro aqui? Amém. Amém. Então, nós temos essa quarta forma de nos fortalecermos. Mas sabe, irmãos, às vezes as pessoas não estão conseguindo ler, ouvir, elas se enredaram tanto com as coisas do mundo, com as coisas da vida, com o dia a dia, com coisas relacionadas à TV, internet e tudo isso, elas se embriagaram tanto com as coisas da vida, que agora elas não conseguem mais parar para ouvir a palavra. Elas não conseguem mais parar para ouvir uma pregação. Elas não conseguem, elas estão engodadas, elas estão enredadas, elas estão presas, mas o Senhor é misericordioso. O Senhor é misericordioso. A segunda é sobre a oração, como eu falei, eu coloquei a oração e a comunhão com Deus, e do mesmo modo que a pessoa ficou engodada, presa, ela também não consegue orar. Não é verdade, sim ou não? Vocês estão estranhando o que eu estou falando? Não é assim não, gente? Vamos lá, conversa comigo um pouco. Não é assim não, gente? Elas ficam presas, mas o Senhor, eu disse que Ele é misericordioso, certo? Então, nós temos essas outras 2 formas, que a terceira, você só precisa, mesmo que você não tenha conseguido orar, mesmo que você não tenha conseguido ouvir uma pregação, ler a Bíblia, ouvir a Bíblia, mesmo que você não tenha conseguido, você pode estar num culto como o de hoje e dizer, aconteça o que acontecer, eu vou pegar a minha parte nesse culto.
Então, o Senhor é misericordioso e Ele pode liberar uma unção para você que vai despedaçar o jugo que foi colocado sobre você e às vezes por você mesmo. Quantos de vocês sabem que quando a Bíblia diz que o jugo despedaçará a unção, é sobre qualquer jugo? Eu disse que é sobre qualquer jugo. Qualquer jugo. Pastor, até mesmo se eu estiver muito frio, até mesmo, sim. Você pode pegar uma unção num culto desse, mesmo que você não tenha feito nada essa semana inteira, o mês inteiro. Mesmo que você não tenha feito nada há 1 ano já. Essa unção pode vir sobre você e colocar fogo em você. Por quê? Porque o Senhor é misericordioso e Ele quer alcançar as pessoas. Eu disse que Ele quer alcançar as pessoas. Quantos de vocês sabem que nós estamos recebendo as coisas de Deus porque Ele quis nos dar? E não por nosso merecimento. Quantos de vocês sabem já? Quantos já descobriram isso? Mas essa última forma é sobre a oração dos irmãos. Só que acontece muitas vezes, irmão e irmã, que nós estamos julgando as pessoas que estão frias, que não conseguem orar, que não conseguem ler, que não conseguem ouvir e que já chegaram longe demais. E em vez de nós estarmos procurando de alguma forma levantar essas pessoas. Mais um amém. Eu preciso de mais um amém. Mais um. Levantar essas pessoas. Quem vai ser aquele que vai levantar essas pessoas? Você sabe, irmão e irmã, tem gente na nossa igreja, aqui, fria, precisando da sua ajuda. Quantos de vocês sabem? Não, eu preciso de mais amém porque tem. Você sabe disso. Vai. Mas nós não podemos ficar apontando as pessoas. Nós temos que procurar um jeito de ajudar as pessoas. E o que você pode fazer por essas pessoas é orar por elas. E talvez você diga que não sabe exatamente como orar por elas. É por isso que tem um papel na sua mão agora. Agora, você depois vai ver, porque não dá para ver agora, não quero que você leia agora, ok? Eu despertei um pouco a sua curiosidade, mas não é para agora. Tem uma oração poderosa aí, que Paulo orou pelas igrejas de Éfeso, de Colossos e dos Filipenses, de Filipos. Ele orou por essas igrejas e você vai perceber que muitas vezes ele usou as mesmas palavras, com poucas exceções. Agora, deixa eu te dizer, olha isso, olha o que eu vou ler para você. Aleluia. Deixa eu ler aqui em Lucas 22, 31. Lucas 22, 31. Diz assim, olha lá no quadro. Simão. Era o Pedro. Esse era o Pedro. Simão. Eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Próximo. Eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te converteres, faça o quê? Você, Pedro, quando te converteres, você sabe que é nessa conversa que Pedro vai dizer, não, peraí, todo mundo pode te negar. Eu? Não. Aí Jesus diz, Pedro. Já sabe, não é? Sim ou não? O que Jesus falou? Pedro, antes que o galo me negarás.
3 vezes. Agora, veja. Vamos colocar na NVT para a gente ver alguma coisa diferente nessa versão? Ok, nós estamos no 31, tá? 31 primeiro, depois o 32. Então o Senhor disse: Simão, Simão, Satanás pediu para peneirar cada um de vocês como trigo. Contudo, supliquei em oração por você, Simão, para que sua fé não vacile, não desfaleça, não vacile. Portanto, quando tiver se arrependido, veja que dá para entender melhor, né? Quando tiver se arrependido e voltado para mim, o que ele deve fazer agora? Qual que é o nosso trabalho? Qual que é o trabalho de Pedro? Diga, o meu trabalho não é julgar os irmãos. Antes, devo fortalecê-los. Jesus sabia, porque ele disse: você vai me negar. Ele sabia. Agora, você sabe, Jesus sabia que Pedro ia negar descaradamente, porque foi assim que ele fez. Não, eu nunca tive com ele, não. Não conheço ele, não sei nem quem é, ó. Sei nem quem é. Descaradamente, sim ou não? Mas Jesus não ficou com raivinha dele. Não. O que ele fez? Ele orou. Ele o quê? Orou. Para que a fé de Pedro não desfalecesse. Deixa eu te dizer uma coisa. O Senhor começou a falar comigo e eu acredito que hoje Ele está falando com você, agora através de mim. Primeira situação, quando nós temos alguém fraco na igreja, antes dessa pessoa sair e desviar, temos a responsabilidade, você e eu, de fortalecer essas pessoas por meio da oração. Amém. Primeira coisa. Agora, quando ela já desviou, o que nós vamos fazer? Ah lá, desviado, repugnante. É assim? Desviado, sujo. É assim? Esse é o nosso trabalho? Nosso trabalho é fortalecer, orar e... Como nós vamos fazer isso? Talvez você diga, como eu já disse, eu não sei, pastor, como orar. Não sabia como orar. Eu te entreguei a oração pronta. Não sabia até ontem, talvez. Amém? Amém? Deixa eu falar uma coisa para você. O fundador do Ministério Verbo da Vida, o nome dele é Bud Wright. Harold Leroy Wright é o nome dele verdadeiro. Haroldo, para o brasileiro. Haroldo, colocaram o meu nome. Haroldo. Harold Leroy Wright. Então, Bud... ele, assim como eu fui também, ele nasceu, se converteu numa igreja evangélica que não conhecia a palavra da fé. Não conhecia, ignorava a palavra da fé, tinha raiva da palavra da fé. Talvez alguém não saiba o que é isso, mas já eu vou te explicar. Mas o Bud, ele tinha um tio que já conhecia a palavra da fé. E o tio do Bud conhecia também os livros de Kenneth Hagin. E no livro do Kenneth Hagin, A Autoridade do Crente, Kenneth Hagin colocou lá, escreveu lá as orações de Efésios. Efésios capítulo 1, 16 em diante. Efésios 3, 14 em diante. E está lá no livro Autoridade do Crente de Kenneth Hagin. E o tio Bud, ele tinha lido isso. E ele começou a orar aquelas orações, iguais essa que você tem aí. Começou a orar, citando o Bud, falando o nome do Bud, orando pelo Bud por algum tempo. Ouça, irmão, irmã, olha a importância disso. Se você não sabe
Sabe, nós temos algo que acontece no Brasil, mas fora do Brasil também. Muitas pessoas se convertem ao Evangelho, mas nunca aprendem realmente a palavra de Deus. E eles ficam vivendo uma religião, ficam presos, e quando se prega a palavra para eles, eles brigam com alguém que pregou a palavra, e o Bud era assim. Ele ficava com raiva, ele mandou o tio dele sair da casa. O tio dele estava falando com ele, ele mandou o tio embora. Por quê? Porque ele estava cheio, o Bud, fundador do Verbo da Vida, e mandou o tio embora de casa, porque estava pregando para ele a palavra da fé. Qual é a palavra da fé? Essa que nós pregamos. Que o Bud veio pregar no Brasil. Curiosamente veio pregar no Brasil. O Bud mandou o tio dele embora. E o tio não desistiu. Ouçam, o tio do Bud não desistiu dele. Ele me mandou embora. Que morra assim. Que fique assim mesmo. Ele me mandou embora da casa. Quantos de vocês sabem que crente não age assim? Amém. Sabe, aquilo que eu li hoje para vocês, que importa, vou ler de novo aqui. Eles os encorajaram a permanecer na fé, lembrando-os de que é necessário. Diga, é necessário. Quando diz que é necessário, é porque precisa acontecer, sim ou não? É necessário passar por muitos sofrimentos até entrar no reino de Deus. Aí as pessoas pegam isso aqui e falam, tá vendo, pastor? Então a doença vem mesmo de Deus para nos testar. A falta, o desemprego, a fome vem mesmo para nos testar. Não é sobre isso. É sobre essas coisas que eu estou colocando agora. Por exemplo, o tio foi mandado embora. Quantos de vocês sabem que ser mandado embora da casa pelo seu sobrinho é um sofrimento? Quantos sabem já? Sim ou não, gente? Quantos de vocês sabem que quando você está sendo perseguido naquela empresa é um sofrimento? Sim ou não? Ou não é? Quem já foi perseguido na empresa? E quantos concordam que foi um sofrimento? Sim ou não, gente? Vamos lá. Fala comigo. Sim. É um sofrimento isso. Agora as pessoas olham para isso aqui e falam, tá vendo? Então doença vem de Deus para nos testar, nos provar. Não vem não. Senão Jesus não teria levado doença na cruz. Miséria na cruz. Agora, quando o Bud manda o tio dele embora, o tio já sabia que importa, é necessário passar por tipo de sofrimento, esse tipo de sofrimento. Importa passar. Temos que passar por esse tipo de sofrimento. Agora, como nós vamos passar? Porque isso também importa, a forma com que você vai lidar com isso. Porque você pode sair dali bravo com o tio e dizendo, com o sobrinho e dizendo, eu não vou orar nunca mais por esse aí. Ou você pode dizer, isso faz parte do pacote. Faz parte do pacote. Então o tio pegou as orações que Paulo fez para a igreja de Éfeso e começou a orar por Bud Wright. E o Bud disse um dia para ele, Deus falou e ele ouviu, porque o coração dele começou a se abrir. Porque a oração fala sobre o entendimento se abrindo, espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento de Jesus Cristo. E quanto sabe que o pleno conhecimento de Jesus Cristo é o pleno conhecimento da palavra de Cristo? Então, sabe, para que as escamas caíssem, para que os olhos fossem abertos, essa oração que está no seu colo aí, na sua mão, diz essas coisas. É uma oração perfeita. E então o tio ficou ali orando dia após dia por algum tempo, eu não sei quanto tempo. E o tio ficou orando pelo Bud, ali ficou orando pelo Bud, e aí Deus falou com ele, com o Bud, eu quero que você vá para o Rema em Tulsa, aprenda a minha palavra, a palavra da fé, aquela que ele estava brigando. A palavra da fé, vá para o Rema e depois vai para o Brasil libertar o meu povo. Com a mesma mensagem com a qual você vai ser liberto. Com a mesma mensagem com a qual você será livre. Então o Bud foi para o Rema. Casou com a mamadinha, foram para o Rema, estudaram no Rema,
se prepararam e vieram para o Brasil sem dinheiro. Sem dinheiro. Mas com uma mensagem. Vá para o Brasil. Libertar o meu povo. E o Bud veio. E nós já somos aproximadamente 550 igrejas. E como ele disse, o verbo da vida vai para todas as nações. Então, dos Estados Unidos para o Brasil, do Brasil para as nações. Agora veja, um tio resolveu orar. Agora, antes disso, o Kenneth Hagin conta nesse livro mesmo, A Autoridade do Crente, que ele mesmo fez por ele mesmo essas mesmas orações. O Kenneth Hagin fez essas orações por ele mesmo. Durante 6 ou 7 meses, ele orou por ele, colocando o nome dele nessas orações de Paulo. Ele colocou o nome dele. E começou a fazer essas orações, Agora, o Kenneth Hagin diz que depois de 6 ou 7 meses, os olhos dele começaram a se abrir. Ele começou a entender, enxergar a palavra. E não somente isso, irmão ou irmã. Ele começou a ter o mundo espiritual aberto para ele. E ele passou a ter visões e revelações da parte do Senhor. Então ele teve revelações da palavra, mas ele também teve revelações sobre coisas, situações e pessoas. Você não ouviu isso, não? Você nem se empolgou, você não ouviu isso, não. Está no seu colo essa oração. Está no seu colo essa oração. E ainda está banhada, acrescentada com Filipenses e Colossenses. Eu coloquei Colossenses porque eu sempre orei essas orações. E eu acrescentei na minha própria oração já antes, as orações que foi feita para a igreja de Colossos. Eu acho extraordinário, gente. Agora, o Senhor tem falado comigo, você precisa voltar, não só voltar a fazer isso, mas fazer para nunca mais parar e agarrar pessoas. Quantos de vocês sabem que pessoas precisam ser agarradas por você através da oração? Quantos de vocês sabem que você precisa agarrar pessoas na oração? E sabe, irmão e irmã, você não precisa sentir um arrepio. Você vai pegar isso que está na sua mão e vai começar a ler e colocar o nome de alguém, o seu e de mais pessoas. E vai começar a citar isso, e você vai personalizar, e você vai colocar nome de pessoas e começar a orar por uma pessoa, por mais de uma pessoa, por grupos de pessoas. Eu estou orando essa oração por você. Eu disse que eu estou orando essas orações por você. Mas eu quero que você também ore por pessoas. Eu quero que você pegue o nome de alguém que você vai fazer por pelo menos 40 dias. Todos os dias você vai orar por alguém, você vai agarrar essa pessoa, e mesmo que essa pessoa for você mesmo, mas eu não quero que você ore somente por você mesmo. Você pode fazer por você, deve fazer por você, mas você vai colocar o nome de alguém nessa oração. Você vai fortalecer alguém, você vai levantar alguém, você vai erguer alguém, irmão, irmã, você vai levantar alguém. Não importa quem seja. Ai, pastor, eu vou orar por aquelas pessoas que eu amo, claro. Que bem você faz? Amar somente as que são fáceis, os seus familiares. Você deve orar pelos seus familiares. Você deve orar pelos seus familiares, mas não é só por eles. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Você conhece a história de Jó? Conhece? Então em Jó capítulo 19, versículo 1. Capítulo 19, versículo 1. Na NAA. Jó. Quem está recebendo essa palavra hoje? Quem está sendo abençoado? Nós estávamos sendo abençoados. Se acabasse na ceia, já estávamos muito bem abençoados, sim ou não? Se acabasse na ceia, já estávamos. Mas Deus tem mais, amém? Então em Jó 19, 1 diz assim,
Então Jó respondeu: até quando vocês... Agora, Jó está falando sobre 3 amigos. Com 3 amigos. Amigos, ó. Amigos. Porque olha o que acontece. Até quando vocês vão me atormentar e me esmagar com as suas palavras? Atormentar e esmagar. No meio do sofrimento de Jó, no meio do sofrimento tinha alguns da igreja de Jó, onde ele congregava, entre aspas. Ok? Estou parafraseando. Então, Jó respondeu: até quando vocês vão me atormentar e me esmagar com as suas palavras? Já 10 vezes vocês me insultaram e não se envergonham de me injuriar. Esses são os amigos da igreja de Jó. Os amigos de Jó estavam esmagando, atormentando e injuriando Jó. Agora, em Jó, capítulo 42, versículo 10, 42, 10, diz assim: o Senhor restaurou a sorte de Jó, quando este o quê? Quando este orou por quem? O Senhor. Não é por acaso que isso está na Bíblia, irmão e irmã. Irmão e irmã, não é por acaso que isso está na Bíblia dessa forma. O Senhor restaurou a sorte de Jó, quando este o quê? Pelos seus... E o Senhor lhe deu o dobro de tudo o que tinha tido antes. O dobro. Deixa eu ler para você de novo. O Senhor restaurou a sorte de Jó, quando este orou pelos seus amigos. Quantos estão precisando que seja restaurada a sua sorte e que você volte a ter e ter o dobro do que você já teve? Quantos estão precisando de acontecer algo assim? O Senhor está querendo restaurar a sua sorte. O Senhor está querendo restaurar a sua sorte. O Senhor está querendo te dar o dobro. O Senhor está querendo multiplicar na sua vida. Agora você precisa pegar o que eu estou pregando. Quantos de vocês sabem que em Gálatas capítulo 6 está escrito: não se engane, de Deus não se zomba. Aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Quantos estão precisando ser restaurado? Que a sua sorte seja restaurada. Olha, ouça, irmãos, nós temos que pegar as pregações, as palavras que são nos dadas por Deus através de homens e mulheres de Deus, e pegar como palavra de Deus inspirada, como resposta do que nós estamos precisando mesmo. Ouçam, isso que está no seu colo não é por acaso. Não é por acaso. Você vai se dedicar a orar por alguém e Deus vai se dedicar a te trazer restauração e o dobro de tudo que você já teve. Não, você não pegou. Você vai se dedicar a orar por alguém. Você vai colocar o nome de alguém. Você vai orar. Você vai se gastar por alguém. E aquilo que o homem semear, ele vai colher. Ele vai colher o que ele semear. Você não vai ter desculpa de não saber o que dizer. Você não vai ter desculpa. Você só precisa ler esse negócio aí. Você vai orar por alguém. Quem vai orar por alguém aqui? Você vai colocar o nome de um, você vai colocar o nome do outro, você vai colocar o nome de outro e você vai falar. Você pode falar de uma vez. Eu oro por fulano, ciclano e beltrano, e aí você vai citando e colocando o nome dele. Quando Paulo cita que é a igreja tal, você coloca o nome dessas pessoas. Pode ser de uma vez.
E se eu estou orando diante do Pai, para o fulano, para o ciclano, para de criticar as pessoas. Fulano nunca vê, fulano nunca, fulano promete, fulano não sei o que, fulano não sei o que lá. Quem te colocou como juiz? Deus te colocou como alguém que precisa restaurar outro alguém. Quem te deu o título de juiz? Nem advogado você é. Nem juiz, nem advogado. Sabe o que você é? Alguém que vai levantar outro alguém. Eu disse que você é alguém que vai levantar outro alguém. Eu disse que você é alguém que vai levantar outro alguém. E aquilo que o homem semear, aquilo que você semear, você vai colher, irmão e irmã. Oh, meu Deus do céu. Deixa eu te falar uma coisa, eu não tinha o que pregar, eu não sabia o que dizer, eu não sabia, mas eu estava sentado aqui na quinta-feira ouvindo a minha filha pregar e um Espírito Santo veio, e ele veio naquela hora, tinha uma unção ali, e ele veio naquela hora e colocou em mim. Oh, na hora eu escrevi para Débora, eu escrevi o título da minha mensagem, é esse aqui. Eu sabia. Deus falou comigo agora. Ele acabou de falar comigo. E Ele vai restaurar a sua sorte. E você vai ver o que vai acontecer com você. E vai ser tremendo. Vai ser tremendo. Uou! Yay! Yay! Ei, é hora de sair desse lugar, é hora de sair desse lugar, é hora de ser, oh meu Deus do céu, oh meu Deus do céu. É hora de mudar, é hora da sua mudança, é hora da sua virada de mesa, é hora de acontecer. Ei! Ei! O Senhor está querendo restaurar a sorte de alguém aqui. O Senhor está querendo dar o dobro para alguém aqui. O Senhor está fazendo algo aqui hoje. Eu disse que o Senhor está fazendo algo aqui hoje. Oh, meu Deus do céu, não vai começar amanhã, está começando agora. Não vai começar amanhã, está começando agora. Yeah! 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 Hey! Yeah! Ha ha ha! Ha ha ha! Ah! 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 Yeah! Nós vamos agarrar pessoas, nós vamos levantar pessoas, nós vamos agarrar alguém, nós vamos agarrar alguém. Você vai agarrar alguém, eu vou agarrar alguém, nós vamos levantar alguém. Uma oração dessa, inspirada pelo Espírito Santo, não tem como dar errado, irmão e irmã. Ei, uma oração dessa, inspirada pelo Espírito Santo, colocada na Bíblia. E deixa eu te falar uma coisa, algumas coisas. Entre elas, o pastor Antônio da Hora, pastor do Verbo da Vida de Interlagos. Ele veio dar aula aqui, Atos, era a matéria dele. E todas as... No início de cada aula, os alunos dele vão lembrar disso. Todo início das aulas, ele orava. Adivinha quais orações ele fazia? Efésios 1, Efésios 3. Se você conhece o texto, se você conhecia o texto, você sabia que o tempo todo o pastor Antônio da Hora estava orando a mesma oração. A oração Efésios 1 e de Efésios 3. Está aí. Aí, o que eu quero que você faça? Você vai orar todos os dias essa oração por uma ou mais pessoas.
Mas vai chegar um ponto que essa oração vai estar tão dentro de você que as palavras que eram do Espírito para Paulo, que foi colocado na Bíblia, vai passar a ser as suas próprias palavras. E quando você estiver orando por alguém, vai simplesmente fluir, porque o Espírito Santo escolheu as palavras. E ele deu para o apóstolo Paulo, e o apóstolo Paulo orou, e foi registrado na Bíblia, e agora está aí para nós, porque não é a oração de Paulo, é a oração do Espírito Santo através de Paulo. E essas orações agora estão disponíveis para nós, disponíveis para mim e para você. Pastor, eu não sei o que falar. Não sabia o que falar. Eu não sei, pastor, eu preciso agarrar o fulano. Ciclano desviou, pastor, eu não sei como tirar ele ou ela de lá. Eu não sei como resgatar essa pessoa. Não sabia. Você não sabia. Você não sabia. Diga, eu não sabia. Mas agora eu sei. Você vai orar. Você vai orar essas orações. E isso vai ficar tão dentro de você. É para decorar mesmo. Decorar, pastor? Decorar. Depois de 40 dias você vai estar falando, fluindo. Eu oro por Ciclano. Aí você começa a orar essas orações. Eu oro por Deltrano. Aí você vai orar essas orações. E você vai recitar isso, para que os olhos sejam abertos, olhos espirituais, para que o entendimento seja iluminado. Eu oro, aí está escrito, eu oro para que fulano de tal possa viver de modo digno do Senhor e da vocação, e para a vocação a qual o Senhor o chamou. Sabe o que é isso? Essa pessoa vai viver tão corretamente, tão dignamente, e ainda vai cumprir cada etapa do plano do Senhor para a vida dela. É isso que quer dizer. Eu oro para que ela seja cheia de conhecimento da tua verdade. Eu oro para que ela seja fortalecida com todo o poder, mediante o seu Espírito no homem interior. Talvez agora você não entenda isso, mas quando você estiver falando, vai explodir dentro de você e você vai falar, uau! Oro para que ela seja fortalecida com todo o poder, mediante o seu Espírito dentro dela. Fortalecida. E as pessoas vão começar a viver de modo digno do Senhor. Um Bud que expulsou o tio de casa, de repente vai se levantar com um chamado missionário, com um chamado apostólico, com um chamado profético, com um chamado poderoso na vida dele ou dela. E era aquela pessoa que não queria saber de você, que não queria ouvir você pregar para ela. E as pessoas vão começar a se levantar por dentro. Quantos de vocês vão levantar alguém? Eu quero ter certeza. Quantos vão levantar alguém? Deixa eu te falar uma coisa. Não importa em que circunstâncias, em que situação, em que lama alguém já entrou. Não importa. Você vai fazer a oração. O Espírito Santo só precisa que alguém recite a oração dele. O Espírito Santo só precisa que alguém recite e coloque o nome dessa pessoa, para que ele possa resgatá-la de lá. Simão. O Satanás, o diabo, pediu para peneirar você, mas eu orei por você. E quando você se arrepender e se converter, fortaleça os teus irmãos também, porque eles vão precisar. Eu disse, fortaleça os teus irmãos também, porque eles vão precisar. Quantos de vocês vão orar por mim? Quantos de vocês sabem que o seu pastor também precisa? Não, eu vou perguntar por lá de lá. Quantos de vocês sabem que o seu pastor também precisa? Amém. E vocês? Quantos de vocês sabem? Amém. Nós precisamos orar uns pelos outros. Nós precisamos fortalecer uns aos outros. E nós vamos fazer isso. Eu disse que nós vamos fazer isso. Vocês estão comigo? Aleluia! Em Mateus capítulo 5, versículo 42, na NVT. Mateus 5, 42, na NVT diz: vocês ouviram o que foi dito? Ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Agora veja, calma, segura.
Eu, porém, lhes digo. Eu estou lendo na NVT. Aqui é o próximo versículo, por isso. Eu vou falar de novo. 5:43 de Mateus. 5:43 de Mateus. Vocês ouviram o que foi dito? Ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Próximo. Eu, porém, lhes digo, ame os seus, o quê? Inimigos, e ore por quem? Pelos que vos perseguem. Às vezes nós estamos orando nem por quem não nos persegue, mas nós temos que incluir nessa lista quem nos persegue e quem não nos persegue. Sim ou não? Quem nos persegue e quem não nos persegue. Amém? Próximo. Desse modo, vocês agirão como verdadeiros filhos de seu Pai, que está no céu, pois Ele dá a luz do sol, tanto a maus como a bons, e faz chover, tanto sobre justos como injustos. Fica de pé. Fica de pé, fica de pé, fica de pé. O que vocês têm aí? 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 O que vocês têm? Você quer que acabe agora? É porque você sabe que tem mais. O seu espírito sabe que tem mais. Dentro de você, você sabe que tem mais. E eu também sei. Torna o luto em festa, a vergonha em glória. Traz beleza às cinzas, o Senhor pode fazer. Traz a vida aos sepulcros, faz de ossos soldados, faz no mar um caminho, o Senhor pode fazer. Torna o luto em festa, a vergonha em glória. Traz beleza às cinzas, o Senhor pode fazer. Traz a vida aos sepulcros, faz de ossos soldados, faz no mar um caminho, o Senhor pode fazer. Só o Senhor pode fazer. Se você precisa ser fortalecido através da imposição de mãos, sai do seu lugar e vem aqui. Não pensa muito não. Não pensa muito não. Sai do seu lugar e vem. Se você precisa ser fortalecido, sai do seu lugar e vem. Já está fluindo, comece a puxar, começa a puxar. Já está fluindo, comece a puxar, comece a puxar. Começa a puxar, começa a puxar. Já está fluindo, já está fluindo. Já está fluindo. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus.